Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? E vamos que vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Seria um anjo caído? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Vou lhes contar algo que aconteceu comigo, que me intriga até hoje. Pode ler tranquilamente, todos os nomes já foram trocados. Para contextualizar, eu nasci no Brasil, mas atualmente moro em Milão, com a minha mãe. Meu pai era piloto, por isso nós vivíamos trocando de cidade. Minha mãe é estilista e eu estou no 3º ano de medicina. Nós nos mudamos para a Itália em 2016 e estamos aqui até hoje. Em 2018, meu pai acabou falecendo e então ficou só eu e a minha mãe. Bem, um dia eu estava indo para a faculdade, o meu ônibus parava bem na frente da faculdade, então era só eu atravessar. Mas no que eu fui atravessar, uma bicicleta veio com tudo em minha direção. Eu pulei para trás e, sem querer, esbarrei em um moço que estava atrás de mim. E ele era lindo, moreno, alto, bonito e sensual. Moreno, alto, bonito e sensual. E eu morri de vergonha e saí correndo. Já no laboratório, eu estava conversando com a minha colega quando vi aquele moço, o mesmo moreno alto. E falei, olha só, eu esbarrei naquele moço ali de manhã. Ela me olhou e começou a rir. E eu não entendi. Perguntei por que do riso. E ela me disse, ué, é o Rafael. Ele estuda com a gente, lembra? Gente, eu não lembrava. Eu tinha visto ele a primeira vez de manhã. Como ele estudava com a gente? Eu estava confusa. No fim do período, fui embora. Quando eu estava saindo do prédio, uma moto parou do meu lado. Gente, eu cresci no Brasil, então pensa no medo que eu fiquei quando uma moto parou do meu lado. Segurei já a minha bolsa com as 2 mãos, mas quando ele tirou o capacete, era o Rafael novamente. Me pediu se eu queria uma carona para casa. Eu, obviamente, não aceitei. Disse que eu nem o conhecia. Ele riu e disse que eu era louca, porque a gente se conhecia assim. Eu achando que eu estava louca mesmo, fui embora de ônibus. Os dias se passaram e eu achei mesmo que era a minha cabeça me pregando uma peça. Então ponderei e aceitei o fato de que o Rafael me conhecia. Nós fomos nos aproximando cada vez mais e ele cada vez me era mais fascinante. Ele sabia conversar sobre tudo e opinava com total clareza sobre diversos assuntos. O que mais me deixava abismada eram as histórias que ele me contava, com uma riqueza de detalhes assustadora. Assuntos como histórias da Bíblia, por exemplo. Minha mãe é muito católica e isso nos rendia horas de assuntos. Tudo que ele falava era como se tivesse visto com seus próprios olhos. Um dia, minha mãe convidou eu e o Rafael para irmos a Roma. Eu aceitei imediatamente. Já o Rafael ficou apreensivo, mas acabou aceitando. A viagem até Roma foi ótima. Fomos com uma excursão. Só tinha gente velhinha. Os que tinham ali menos de 60 anos era eu e o Rafael. Rimos muito e o Rafael fez amizade com todo mundo e minha mãe dormiu a viagem toda. Chegando em Roma, eu fiquei encantada. Bati foto de tudo, a cidade é linda demais, são tantas igrejas, obras de arte, tanta cultura que eu fiquei emocionada. Mas o Rafael parecia não se importar com tanta beleza, era como se ele já tivesse estado ali tantas vezes que já havia perdido a magia, sabe? Perguntei se ele já havia estado ali e ele me disse, há muito tempo. Não dei muita bola, afinal eu estava em Roma. Após o jantar, fomos dormir. Eu pretendia dormir com a minha mãe, mas ela resolveu dividir o quarto com uma senhorinha que ela tinha feito amizade na viagem. E eu iria dividir o quarto com o Rafael. Bem, eu já tinha 19 anos, mas mesmo já estando com o Rafael alguns meses, a gente nunca passou de fase.
eu ainda era um botãozinho. Eu ainda era um botãozinho. Entenderão. Ok. Não havia desabrochado ainda, entende? Mas sem detalhes, tá? Entendi. Nesses meses, eu nunca tinha visto o Rafael sem blusa. Cá entre nós, eu gostei bastante do que eu vi. Mas quando ele virou, eu vi uma tatuagem que pegava as costas inteiras. Era um anjo com asas negras, crânios e sombras em umas escrituras em uma língua que eu acho que era latim. Pedi para ver mais de perto e quando passei a mão percebi que havia ali várias cicatrizes grossas. Parece um filme que eu assisti. Gabriel? Não sei. Várias cicatrizes grossas. Eu já estava chateada, pois ele sabia tudo sobre mim, mas eu não sabia nada sobre ele. Então Rafael disse que um dia me contaria. Mas primeiro iria me contar várias outras coisas, como lugares que ele conheceu e tal. Pediu se eu queria ver a igreja que ele viu ser montada. Eu disse que sim. No dia seguinte acordei, mas eu não lembrava de ter dormido. Eu estava conversando com o Rafael na janela e nada, não lembro de nada. Acordei no outro dia. Tive um sonho muito estranho. Rafael me levava pela mão na cidade vizinha, até uma igreja muito bonita. Ele, sem esforço nenhum, abriu uma porta lateral e entramos. E ele falava como havia sido a montagem daquela igreja, como os desenhos haviam sido pintados, tão fascinante que eu nem lembrava de perguntar como ele sabia de tudo isso. Então ele me conduziu até uma imagem de um santo. A afastou para o lado e empurrou um órgão enorme para o lado. Toda aquela força parecia sobre-humana, mas era só um sonho mesmo, né, então? Atrás da imagem tinha uma portinha muito velha. Rafael a abriu com um solavanco e me disse para segui-lo. Eu não fui, pois eu morro de medo de aranhas e ainda estava descalça. Ele assentiu com a cabeça e entrou na portinha. Quando voltou, trouxe um livro muito velho. E uma luz clareou a igreja e ouvi passos vindo em nossa direção. Rafael me puxou e eu acabei batendo o pé em alguma coisa. E depois disso eu acordei. Na manhã seguinte, acordei com muita dor no pé. E vi um arranhão enorme na lateral. Parece que eu havia mesmo batido o pé em alguma coisa. Depois fomos turistar, passear e tal, passamos na frente da igreja do meu sonho. Ah tá, e passeando, passamos em frente à igreja do meu sonho. E tinha várias pessoas ali na frente. E tinha até um carro de polícia. Minha mãe, curiosa, foi perguntar o que tinha acontecido. Eu fiquei espantada quando ela disse que haviam descoberto uma passagem atrás de uma imagem e que estava fechada há mais de 700 anos. Qual a probabilidade, gente, de eu sonhar com aquilo e realmente acontecer? Aí eu comentei com o Rafael e ele desconversou, disse que foi coincidência. Depois disso, nada de muito estranho aconteceu. Voltamos para casa e tudo continuou bem. Eu e Rafael estávamos bem, mas eu ainda não sabia muita coisa sobre ele. Um dia, em uma aula de anatomia, não lembro ao certo como o assunto surgiu, mas ele me disse que havia morado em uma cidadezinha na Sicília. Me falou que lá havia uma espécie de castelo de 1300 anos e que ele viu o castelo ser construído. Mas como assim, gente? Achei que era brincadeira e entrei na onda. Eu disse que eu queria visitar, mas dessa vez eu iria bater foto de tudo. Ele riu e concordou. Na mesma noite tivemos aula em um plantão cirúrgico, então eu dormiria de manhã. Rafael me deixou em casa e disse que me levaria para conhecer o tal castelo. Eu estava tão cansada que eu só concordei. Tive um outro sonho. Dessa vez era uma cidade bem antiga e lá estava o tal castelo. Rafael disse que morou ali e eu ri e bati foto, dizendo que agora eu tinha provas. O castelo estava em obras, mas mesmo assim Rafael me falava como ele era anos atrás.
me mostrava onde ficavam as coisas e tudo mais. Eu achei incrível, mas eu pensava comigo, é só um sonho. Mas eu sentia a poeira e eu tenho rinite alérgica. Basta uma poeirinha, eu já espirro. E no sonho eu espirrava várias e várias vezes, mas era muito real. Bom, acordei com a minha mãe me chamando. Ele pediu, ela perguntou, não sei, como que estavam as coisas em casa, e eu respondi que estava tudo bem. Até que percebi, minha mãe estava viajando a trabalho. Ela só ia voltar quinta-feira. E aí eu perguntei a ela por que ela veio antes. E ela me disse que não tinha vindo antes. Eu perguntei que dia que era. E ela me respondeu quinta-feira. Mas como quinta, se ontem era segunda? De novo achei que eu estava ficando louca. Eu estava tão exausta que eu dormi 2 dias seguidos. E pior, eu não parava de espirrar. Eu estava meio atordoada com tudo isso. Eu estava tendo alucinações? Procurei meu professor e contei a ele tudo sobre os últimos dias. Os sonhos, as perdas de memória, fiz vários exames e não deu nada de anormal. Resolvi um dia passar as fotos da viagem que eu tinha feito em Roma para o computador. E quando eu percebi, havia fotos de um lugar estranho, ruínas de um castelo. Eu pensei que essas fotos haviam sido tiradas em Roma, mas a data das fotos mostraram que elas foram tiradas 2 meses depois. Mas como se 2 meses depois eu não fiz mais nenhuma viagem depois daquela? Comecei a juntar os pedaços dos sonhos, das histórias e as fotos e tudo batia, gente. Chamei o Rafael para conversar. Assim que chegou, já fui logo despejando tudo nele. As fotos, os sonhos, tudo, e pedindo explicação. Ele me disse que já havia me dito tudo. Tudo o que eu precisava saber sobre ele. E que quando eu quisesse, ele voltaria. Peguei no sono. E só lembro de acordar no dia seguinte, dormindo no chão do quarto. Então, Ana, esse fato, eu não sei ao certo se foi tudo uma peça que a minha cabeça me pregou, ou se foi real. Rafael simplesmente sumiu, sem deixar rastros. Mas, para não dizer que ele nunca existiu, eu e minha mãe temos as fotos com ele para provar. Minha mãe se lembra de todas as conversas que teve com ele. E as fotos da tal cidade na Sicília, como apareceram no meu celular, se eu tenho a plena certeza de que eu nunca fui para lá? Minha mãe diz que ele era um anjo caído. Mas será? E vocês, assombrados, o que acham? Se quiser procurar no Google a cidade que ele me falou, é Enaro, Sicília, Itália. Eu procurei no Google e bate com as fotos do meu celular. Gente, eu vou procurar. Ai, que esquisito. Mas e aí? Eu quero ver a foto do moço. Quero ver a foto do moço. Manda a foto do moço pra mim. E ele sumiu, não estuda mais lá. Mas toda a turma confirma que ele estudava medicina com vocês. E aí ele sumiu, abandonou o curso, foi embora, sumiu. Gente, que estranho, credo. Que medo desse rapaz. E por que ele veio até você? Se aproxegou tanto. Aproxegou. Gente, e esse negócio na Sicília? Tem... E na Sicília, não, na igreja lá, que descobriram a passagem secreta. Gente do céu. Ó, se tiver alguma opinião, deixem nos comentários. Mas com respeito, por favor, tá? Gente, eu fico passada. Caramba, mesmo? Incrível, muito legal. Bom, deixem aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. E esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos pra vocês. A gente se vê num próximo relato. Fui!